Para falar de outro preso agora, só que o Daniel Vorcaro. Ele foi transferido na segunda-feira para a mesma cela onde o Jair Bolsonaro ficou preso, lá aqui, né? É aqui pertinho, Superintendência da Polícia Federal. A mudança foi autorizada pelo ministro André Mendonça. Ele acatou um pedido da defesa do Vorcaro por melhores condições de custódia. No início de março, até o último dia 19, ele estava preso na Penitenciária Federal de Brasília. Era uma cela isolada, tinha só 6 metros quadrados e uma cama de concreto. Agora ele vai transferido para a Superintendência da PF. Inicialmente ele ficou numa cela para presos provisórios, ela tinha cerca de 9 metros quadrados. Nessa nova, são 12 metros quadrados. Com sala, mesa, cadeira, cama de solteiro, com um colchão e um banheiro também privativo. Além disso, o espaço tem ar-condicionado, tem janela, tem armário, tem até um frigobar. Só que o ministro André Mendonça determinou que o local não tenha televisão, que é uma mudança em relação ao período que o Bolsonaro estava lá. Na semana passada, o Vorcaro assinou um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e também com a Polícia Federal, abrindo caminho para uma delação premiada. É uma cela, o Reinaldo, falar aí de São Paulo. Acho que tem gente morando no centro de São Paulo que está muito pior do que o Daniel Vorcaro, né? Ah, tá. Não, eu diria que 50, 60% dos brasileiros moram em condições piores do que essa. Não há dúvida nenhuma, e com isso não estou aqui a defender que ele passe por privações. Aliás, eu defendo condições adequadas de prisão para todos os brasileiros que estão presos, né? E mais do que isso, né? Acho que é preciso que se proceda a uma revisão. Mais de 50% dos brasileiros presos ou estão em situação irregular, né? Mas, apelando a Haiti do Gil e do Caetano, como são pobres e tão pretos e pretos e tão pobres, então as pessoas não ligam tanto assim, né? Eu me lembro que eu enrosquei bastante com essa questão quando o senador Rogério Marinho teve um ataque de choro que me deixou muito comovido em razão dos presos do 8 de janeiro, que nunca passaram por privações, né? Mas ele chorou muito pensando neles. E eu não me lembro, não tenho memória de que ele tenha chorado pensando nos 600 mil presos, a esmagadora maioria vivendo em condições subhumanas. Bom, vamos lá. Se a gente, como país, como imprensa, como operadores do direito, como advogados, como sistema de justiça, se a gente não pensar no que está em curso, nós vamos repetir, e muitos já estão sendo repetidos, todos os erros que se cometeram na Lava Jato. Muito bem, eu perguntei aqui desde o primeiro dia, e em todo lugar, e fui atacado por isso, por alguns idiotas, por que é que o Vorcaro estava num presídio federal e necessariamente em RDD, regime disciplinar diferenciado, que é esse o regime que se entra no presídio federal. Não havia razão para isso. Quem é que está dizendo que eu estava certo? O André Mendonça. Por quê? Depois disso, ele saiu do RDD e foi para uma cela mais amena, na Superintendência da Polícia Federal, e agora está numa sala que é meio chamada sala de Estado, uma sala sem grade, onde ficou o Jair Bolsonaro. O que é que me incomoda aí? Se havia razão para ele estar em RDD, então ele deveria estar em RDD. Mudou o quê? É que não havia. Não havia. Um dia depois do José Luiz Oliveira Lima, advogado do Vorcaro, que vai cuidar da delação, isso já está claro. Um dia depois ele conversar com Mendonça, tem uma mudança de cela. E agora outra mudança de cela. E eu insisto, eu não acho que ele deveria estar passando privações. Mas eu quero. A pergunta que fica, e não adianta a gente tentar fazer que essa pergunta, fazer de conta que ela não existe, as condições de prisão de alguém, as condições de prisão preventiva, estão sendo usadas para convencer a pessoa a fazer delação premiada?
Se isso estiver acontecendo, isso não é bom. Porque aí se usa a prisão preventiva como uma espécie de chantagem. Olha aqui, ou você faz delação, ou você vai ficar aqui. O Vorcaro chegou a ficar 72 horas sem ouvir a voz humana. Uma cela com parede de vidro lá na RDD. 3 dias com a luz acesa à noite. Como houve o suicídio lá do rapaz, né, do tal do sicário, então se alegou que se tratava, na verdade, de vamos cuidar da segurança dele e tal. Nós precisamos decidir, como país, nós precisamos decidir ao sistema de justiça, Ministério Público, sistema de justiça compreende Ministério Público e Judiciário, o Judiciário em particular, seja na sua expressão máxima, que é o Supremo, seja em outra instância, se a gente usa a prisão para convencer as pessoas a fazer alguma coisa. E aí, assim, me lembra, que tudo indica aconteceu, mas me lembra a peça Galileu do Brecht. Não estou comparando Vorcaro ao Galileu, mas recomendo a leitura. Tá? É uma peça muito complexa do ponto de vista das implicações morais. Porque o Galileu renuncia, né? Ele abjura sua tese, né, sobre os corpos celestes, e depois, explicando ao auxiliar seu, que o censura duramente por isso, André, ele se fica sabendo que os instrumentos de tortura foram mostrados a ele. Mostrados. Não foram usados. Olha, é isso que nós fazemos com as pessoas que advogam essa sua teoria aí. E o Galileu abjurou. Estou falando da peça do Brecht, muito provavelmente verdadeira. E depois, na peça do Brecht, na verdade, ele fez isso porque ele tinha uma coisa ainda maior que a teoria do movimento dos corpos. E que aí sim também afrontava a verdade religiosa. Aí o André, o seu auxiliar, que o censurou porque ele abjurou, falando que era uma covardia, diz, então, na verdade, teve um pensamento estratégico. Bom, isso é coisa lá da peça do Brecht. O que eu quero dizer é o seguinte, você não se pode... tá com peninha desse... Eu não tô com peninha de ninguém. Eu não tenho peninha de Vorcaro, não tenho peninha de Bolsonaro, não tenho peninha de ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Inclusive Bolsonaro, que tentou dar golpe de Estado. Não é? Agora, usar a prisão para obter aquilo que se quer obter, porque aí vai ter uma delação. Eu pergunto se o método é esse. E aconteceu isso na Lava Jato. Olha, eu tenho aqui os nomes que eu quero que você... Não estou dizendo que o Mendonça vai fazer isso, só estou dizendo que a gente precisa ter cuidado para que não aconteça. Eu tenho aqui os nomes. Você vai falar esses nomes? Se você falar esses nomes, a gente pode fazer um acordo. Se não falar, não. Então, a prisão não pode ser usada, as condições de prisão, como instrumento para levar alguém a fazer uma delação, porque a delação, o fundamento da delação, inclusive, é ser espontânea. E aí, o Gilmar foi muito xingado em certos setores, dizendo que Gilmar está tentando cavar anulação, que besteira. Porque o Gilmar escreve no seu voto que manteve a prisão do Vorcaro. Ele viu razão para manter a prisão do Vorcaro, que fique claro.
Mas ele diz, a inclusão do investigado em estabelecimento penal federal não é a medida que deveria ser cogitada sem que houvesse fundamentação substancial e analítica quanto à sua necessidade. Nos termos do artigo 3º da Lei 11.671 de 2008, a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima somente se justifica quando evidenciado de forma concreta o interesse da segurança pública ou a necessidade de proteção do próprio custodiado. Né? Ah, não, mas é que o sicário já tinha se matado, vai que o Vorcaro também tentasse se matar. Mas espera aí, para não se matar, era preciso ser RDD? Hoje o Brasil é uma democracia política. Falta muito para ser uma democracia social. Amanhã pode não ser. Eu sei lá o que andam a planejar no breu das tocas, né? O que será que será? Então, queridos, ou a gente pensa nisso, porque ou a prisão foi usada, das duas uma, não tem alternativa outra. Ou a prisão foi usada para falar para o Vorcaro, se não fizer delação, você já sabe, né? O que vai rolar. Né? Ou então não havia razão para a prisão por RDD. Quiçá a pior das coisas. As duas, né? Que, na verdade, é o que há. Isso não tem a ver com o Vorcaro, isso tem a ver com você. Isso tem a ver com todo mundo. Isso tem a ver com o sistema de garantias, que não pode ser vulnerado por causa de uma pessoa. Porque o caso Vorcaro passa. Tem isso que, inclusive, hoje, eu acho que alguns setores, a própria imprensa, não estão percebendo. Os casos passam. Mas quando a instituição, quando o ente público foge da norma, isso deixa uma cicatriz no sistema como um todo. O Brasil sempre foi notavelmente violento, etc. e tal. Agora, a tortura sistemática de presos, por exemplo, está documentado, começou no Estado Novo. E nunca mais parou. Nem nos regimes democráticos, nem nos períodos democráticos. Teve um reforço com o golpe militar. E nunca mais parou. Acabou a tortura política. Mas a tortura contra presos comuns continua, porque a cicatriz fica no sistema. Né? Nós não podemos voltar à prática de encarcerar a pessoa nas piores condições possíveis para arrancar dela uma delação. Ah, não foi isso. Bom, então teria que vir e falar assim, nós erramos quando botamos em RDD. Porque senão daqui a pouco, sei lá, os bolsonaristas planejam ter o controle absoluto do Supremo, né? Porque eles estão fazendo algumas contas assim de quem sabe não consiga aprovar o Messias agora, aí quem sabe o Flávio ganhe, e portanto o Flávio vai ter 4 indicações e não 3. Já tem 2 lá que eles consideram deles, são 6. E também vamos fabricar o impeachment do Alexandre e do Toffoli, e aí nós teremos 8. E aí, com isso, como já disse o Bolsonaro no palanque, a gente muda o Brasil. Né? Então, não, eu não vou... não esperem de mim que endosse esse tipo de procedimento, que eu não vou.